que atuou para que a esquerda lulista tivesse as suas maiores derrotas na história recente. E a família Bolsonaro, em relação a esses pontos, teve uma atuação muito menor. É, Como é que tu analisa essa candidatura do Renan? É não, isso? só que é alguém que, ao contrário do Caiado e do Romeu Zema, já vem criticando o bolsonarismo há bastante tempo. É alguém que já está no ativismo político há bastante tempo, e por isso que uma parte da turma do MBL nem gosta de falar em outsider, porque, embora ele não tenha tido um cargo público eletivo, não foi vereador, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente, mas ele já está no ativismo político há muito tempo, com um movimento bem sucedido, porque foi um movimento político que, nas primeiras manifestações que convocou, conseguiu reunir milhões de pessoas nas ruas pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Esse impeachment foi conquistado, né? Como ativista, a meta era essa, e essa meta foi batida. Depois talvez se dobrou a meta com a prisão do Lula, mas é claro que isso não dependeu deles, mas das investigações. Mas o apoio político do movimento também teve a sua relevância, como o trabalho de diversos jornalistas, de procuradores, de policiais federais, etc. Embora depois essa prisão tenha sido revogada, com uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, e depois condenações anuladas e processos extintos por manobras processuais. Mas alguém que teve, portanto, uma postura combativa em relação ao campo da esquerda e que atuou para que a esquerda lulista tivesse as suas maiores derrotas na história recente. E a família Bolsonaro, em relação a esses pontos, teve uma atuação muito menor. É, e depois ainda teve uma atuação no sentido contrário, né? Numa colaboração para que o Lula saísse da cadeia, e até numa receptividade com bons olhos da soltura do Lula, porque isso ajudaria a unificar os antipetistas contra o Lula, assim como aconteceu no caso da Dilma Rousseff, embora Jair Bolsonaro tenha acabado perdendo a eleição de 2022. É, o Renan, ele tem viajado o Brasil e apresentado propostas decorrentes, inclusive, daquilo que ele vê, daquilo que ele avalia nas cidades em que ele frequenta, que ele esteve. E eu cresci vendo candidatos, embora o resultado político, né, das últimas décadas não tenha sido muito bom para o Brasil, mas pelo menos as campanhas percorriam o Brasil, traziam aquelas imagens dos rincões do Brasil, de determinadas cidades que você, que vive em outra, muitas vezes não conhece a realidade, com o candidato mostrando algo que precisa ser feito para determinadas localidades, como aquilo representava talvez outras cidades e tal. E quem está com essa atuação de chão, de estrada, é o Renan Santos nesse momento, porque a gente vê Flávio e Lula num embate muito mais retórico, de rede social e com as suas tretas internas e se defendendo em relação a escândalos, etc. Mas quem está viajando o país apresentando proposta, goste ou não dela, não estou entrando nesse método, Uhum. descrevendo a atitude como candidato, é o Renan Santos. Caiado agora começou a apresentar mais propostas, começou a subir o tom em relação à família Bolsonaro, muito tardiamente. Vamos ver se vai ser suficiente. É, e tem essa construção orgânica que pode até não dar resultado eleitoral vitorioso nessa eleição já, mas que aponta para um crescimento dessa comunidade em torno do Partido Missão, derivado aí do MBL. Como o Alexandre falou, tem intelectuais que refletem sobre os rumos do Brasil, sobre a cultura em revista, etc. Tem a formação de uma juventude politizada fora do campo da esquerda, então o MBL já está há muito tempo disputando a atenção do jovem de 16 a 24 anos com a esquerda, sendo que há uma tendência histórica da juventude se deixar deslumbrar por aquelas ideias que apelam diretamente ao sentimento, que muitas vezes vêm em sínteses enganosas, porque elas são mais atraentes para o espírito da juventude do que a distinção de nuances, que soa muito mais enfadonha.
Então, assim, é um trabalho que está sendo feito de construção política. O Alexandre estava falando do trabalho da Michelle, Uhum. de tentar construir ali um eleitorado feminino para o campo político em que ela atua. Eu tenho várias críticas à atuação da Michelle, historicamente, etc. Mas ela está fazendo isso, ela está construindo uma comunidade com um trabalho político artesanal, vamos dizer assim. Uhum. E o Renan Santos está fazendo isso. Então é óbvio que merece o olhar, né? E aos poucos, eu acho que isso vai acontecer mais a partir de agora, a gente vai destrinchando as propostas, o que, que tem qualidade, o que, que eventualmente está sendo feito para ter um apelo para um determinado tipo de eleitorado. Isso vai ser contrastado com as eventuais propostas dos outros candidatos. Espero que seja, né? Assim, Ah, não, sim. não espero, assim, eu torço para que seja, porque eu quero o melhor para o Brasil. E eu acho que o Brasil no período eleitoral precisa passar pelo escrutínio. As ideias têm que ser propostas e defendidas pelos seus candidatos e vão ser eventualmente criticadas pelos outros. E muitas vezes a gente vê cópia também de ideias alheias. Como o Alexandre falou, só para concluir, aquela questão do fim da história, eu não acho que. Assim, é claro que a tecnologia vai avançando em novas configurações. Hoje as pessoas têm vida virtual, cada um tem o seu avatar. Isso vai mudando a psicologia das pessoas e tal. Mas tem determinadas áreas em que você já tem uma experiência acumulada, você já tem um debate das pessoas qualificadas e tal, com soluções. Não há assim uma grande inovação que vai ser proposta por um político no ano eleitoral para a segurança pública. A gente que acompanha o debate sobre segurança pública, a gente sabe mais ou menos quais são as ideias que existem aí, o que, que é mal feito, o que poderia ser melhor. Sempre o político vai falar, não, eu preciso integrar as polícias, né? Tem aquelas Ah, bravatas. sim, é. Então, assim, todo mundo sabe repetir. Primeiro. Número um. É. É, mas, quer dizer, Liga. cada um vai apresentar as suas ideias e elas precisam ser colocadas na mesa e analisadas. Diga, Alexandre. Em relação ao Renan, eu acho que é importante que ele participe dos debates. Eu acho que ele traz muitas ideias novas. Eu não vou, em momento algum, defender. Eu tenho minhas convicções pessoais, mas em momento nenhum eu vou defender se essas ideias são boas ou não. Eu quero que você que está assistindo, você decida por você. Você pode amar, pode odiar, faça isso com toda liberdade. Agora, é um movimento orgânico da sociedade. O bolsonarismo, por exemplo, tentou montar um partido político, não conseguiu. Eles conseguiram montar um partido político. Então, eles têm representatividade, eles têm um número próprio, eles vão estar na urna. O Brasil vai dar para eles fundão, vai dar. Não sei. Então, eles são participantes importantes da política. E o Renan, claramente, é alguém que traz ideias novas. Entendeu? De novo, não estou dizendo que é boa, tá? Mas são novas. E eu acho que é muito interessante para o momento de um mundo novo, de tantas transformações, de inteligência artificial, de tanta coisa, dessa geopolítica mudando, dos Estados Unidos tendo uma política industrial totalmente nova, de uma reconfiguração da geopolítica com a Rússia e com a China meio que mandando de um lado do mundo, os Estados Unidos voltando com doutrina Monroe e mandando do outro, enfim, tem tanta novidade. Eu acho que a gente tem dever e direito de ouvir não só o Renan, mas pessoas que entrem na política dessa maneira orgânica, dentro da lei, montando partido, fazendo todo o caminho bonitinho que a lei eleitoral manda, mas no momento que a pessoa trilhou todo esse caminho e conseguiu se colocar ao eleitor, que essas pessoas sejam ouvidas, que as suas ideias sejam debatidas, né? O MBL tem academia, tem a Código de Livro Amarelo, tem não sei o quê. O plano de governo dele foi recusado pelo TSE porque era grande demais, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante nesse momento que pelo menos ele seja ouvido, e eu acho que ele participar dos debates também presidenciais seria muito interessante. Esse é o Brasil Protagonista. Se inscreva no nosso canal.